Niman, nome da sexta forma de combate com sabre de luz, intitulada como o caminho do Rancor, a forma da moderação e também de a forma do diplomata. Foi um estilo de combate híbrido criado através de uma combinação de elementos eficazes das formas anteriores, se transformando em uma técnica única e generalizada. Além da forma clássica, que era a Niman, também foram incorporados os formulários de lâmina dupla e 2 sabres de luz, chamada de Jarkai. Essa forma foi bastante utilizada para combinar o combate com o sabre de lâmina dupla com as habilidades da força, como impulsos e levitação através de brechas. Apesar da generalização, importância e grande eficácia, a sexta forma se tornou bastante polêmica na Ordem Jedi durante eras. Hoje, vamos conhecer a fundo a forma de combate 6, Niman. A Niman clássica durou séculos para ser totalmente desenvolvida e rapidamente ofuscou as outras formas com sua popularidade, tornando-se por muito tempo a forma mais popular entre os Jedi. Muitos disseram que a forma 6 foi o progresso natural do combate com sabre de luz, equilibrando várias qualidades e abordagens da forma 1 a 5, evitando muitas de suas fraquezas. Mas também não conseguiu atingir todos os seus pontos fortes, levando vários mestres a contestá-la como uma forma não tão poderosa quanto parece. A Niman clássica enfatizou o equilíbrio e a harmonia, pouco eficaz na questão de letalidade se comparado às outras, e isso foi intencional. Seus desenvolvedores a criaram para ser um estilo de luta que alcançasse a vitória sem precisar dominar o oponente, permitindo um Jedi se defender e fazer justiça sem recorrer ao poder. No geral, a Niman era menos exigente fisicamente que as outras formas. Boa parte disso deve-se ao maior foco na aplicação dos poderes da força sobre o trabalho com as lâminas dos sabres. A Jarkai foi uma forma de luta derivada originalmente com 2 espadas. A Niman foi utilizada como base para essa prática que inicialmente se tornou desafiadora. O foco no trabalho das lâminas e uso da força permitiu a Niman incorporar novas formas de combate, adicionando assim uma nova lâmina. O treinamento da Jarkai desde o início já incentivou o uso do sabre de luz curto como lâmina secundária por ser mais fácil de manusear. Muitas manobras da Niman como um todo incorporaram o uso dos poderes da força durante as sequências de combate, como uma compensação no foco relaxado com as lâminas. No entanto, a velocidade de ataque que 2 lâminas permitiam dominava a maioria dos oponentes, e é óbvio a facilidade de duelar contra mais de um inimigo. Além dos 2 sabres de luz, a Niman também deu espaço para a famosa lâmina dupla, um sabre de luz especializado que consistia em um punho mais alongado com 2 emissores de lâmina. O sabre de lâmina dupla também podia ser chamado de sabre bastão por ser utilizado como um. Diferente das demais formas e tipos de sabres de luz, o sabre de lâmina dupla foi desenvolvido pelos antigos Lord Sith. O objetivo principal desse sabre era permitir uma taxa de ataque mais rápida, desencadeando rápidos ataques com o mínimo possível de movimento, e a Niman permitiu isso com muita facilidade. Além da ofensiva, a lâmina dupla também era excelente em defesa. O dobro do comprimento de um sabre de luz comum e os rápidos movimentos de lâmina forneceram mais área de cobertura. Apesar das vantagens, as fraquezas da forma estavam óbvias. Era necessário um treinamento mais aprofundado para utilizá-la. Houveram registros de que muitos que tentaram utilizá-la sem disciplina acabaram se machucando, até se autopartindo em 2 ou se empalaram. Os Jedi desenvolvedores desse formulário acreditavam que sua abordagem de não dominar o oponente e vencê-lo rapidamente, ironicamente, dependia da dominação rápida do inimigo para vencê-lo, se tornando algo agressivo. Todas as questões morais sobre essa técnica os levaram a crer que a Niman devesse ser apenas um estilo de combate eficaz que não necessitasse de um intenso treinamento físico como as formas 4 e 5. Isso fez com que ela se tornasse uma forma menos exigente fisicamente, que desejasse se dedicar aos estudos de área fora das artes de combate. Por isso os títulos
a forma da moderação e a forma do diplomata. Obviamente, não significa que era uma técnica ineficaz. Um praticante hábil da Nimã excedia o maior uso dos poderes da força. Esse uso extensivo da força era diferente da forma 4. Enquanto na Ataru a força era utilizada para aprimorar as habilidades físicas do usuário, na Nimã a força era utilizada para dificultar os movimentos do oponente. Uma das técnicas era atrair os oponentes para realizar um ataque. Logo após, os afastá-los como uma medida defensiva, ou prendê-los em um lugar. E isso valia não só para a clássica, mas também para a Jarkai e lâmina dupla. Muitos Jedi mais treinados não viam isso com muito entusiasmo. Acreditavam que essas técnicas eram substitutas preguiçosas do trabalho com as lâminas. Mas apesar dessas polêmicas, a Nimã se provou altamente eficaz e popular dentro da Ordem Jedi por eras. Durante as Guerras Clônicas, era a forma de combate mais praticada. O uso da Nimã se tornou bastante eficaz e generalizado até depois da queda da Ordem, principalmente os formulários clássicos e Jarkai. Toda a questão diplomática, equilibrada e estudiosa da Nimã a fez ser a segunda forma Jedi, logo atrás da Soresu, forma 3, que detinha o título de forma Jedi. Essa questão defensiva e junto com a Soresu as fizeram serem as mais utilizadas durante as Guerras Clônicas, sendo bastante eficazes contra vários droids de batalha. A Jarkai sempre foi bem-vinda na Ordem e de certa forma incentivada pelos mestres. Dominando duelos ou conflitos com 2 sabres de luz potencializaria bastante as habilidades dos mais novos com apenas um. E obviamente, o trabalho com as lâminas os auxiliaram nos estudos das demais formas, como as formas Makashi e Soresu. É claro que 2 lâminas também têm suas fraquezas. Um sabre de luz em cada mão impedia que o usuário colocasse todo o seu peso em bloqueio, enfraquecendo suas defesas. Tinha também o efeito giroscópio dos sabres de luz que fazia as lâminas duplas serem difíceis de controlar, necessitando de um treinamento especial na Jarkai. Mas isso também fazia com que os praticantes da Jarkai acabassem por depender excessivamente das 2 lâminas, o que não era uma fraqueza, mas uma característica a ser notada. Apesar de terem sido desenvolvidos pelos Sith, os sabres de luz de lâmina dupla também foram bastante utilizados pelos Jedi, embora tivessem seu uso criticado. Não foram proibidos na Ordem, mas foram contestados. Muitos Jedi, principalmente mestres, acreditavam que esses sabres foram criados com o principal objetivo de matar, mas nunca negaram sua eficácia e contribuição hábil. Tanto dentro da Ordem Jedi quanto nas fileiras Sith, foi o tipo de sabre de luz mais comum a ser menos utilizado ao longo dos milênios, embora nunca descartado. Em batalha, a Nimã era semelhante às formas 3 e 5. Sua abordagem era equilibrada e bastante focada na defesa, refletindo em suas origens e explicando a popularidade entre os Jedi. Mas apesar de ter sido a união entre as outras formas, a forma 6 era distinta como cada uma, e qualquer Jedi totalmente educado nas tradições Jedi a reconheceriam imediatamente, o que explica Qui-Gon Jinn ter reconhecido Maul como um Lord Sith. Seu amplo uso da força durante os duelos a fez a forma de sabre de luz menos exigente fisicamente, considerada a única entre todas as tradições das artes marciais na história galáctica. Para os praticantes da Nimã, a força de vontade tinha que ser tão importante quanto a agilidade física e o poder. Um duelista dessa forma tinha que possuir um domínio suficiente da força e disciplina mental para resistir e não depender apenas de ataques físicos. Comumente, as 2 lâminas da Jarkai eram utilizadas para fins ofensivos, mantendo um ataque contínuo. Utilizadas também como uma medida defensiva ou compensatória ao enfrentar os oponentes com múltiplas lâminas. Algumas das técnicas da Jarkai consistiam em girar e balançar os sabres de luz em volta do corpo, criando um tipo de redemoinho, e logo realizando ataques mortais. Já as lâminas duplas resultavam em grandes impactos psicológicos nos oponentes. As grandes lâminas aumentavam o impacto visual da arma em combate, e os oponentes tentavam rastrear as lâminas separadamente através da intuição, ao invés de uma só, os sobrecarregando. Além, é claro,
de que a lâmina extra pode servir para surpreender os inimigos os contra-atacando. A técnica do Saber Throw, que é a habilidade de lançar o sabre de luz, se torna ainda mais mortal com a lâmina dupla, principalmente se jogada contra uma multidão. Técnicas utilizadas pelos sabres de lâmina dupla eram bastante limitadas, já que a segunda lâmina tornava muitas posições e movimentos impossíveis. Como uma solução, os usuários giravam os sabres de luz rapidamente, formando um tipo de escudo. Enquanto a Niman clássica exige apenas um sabre de luz comum para ser praticada, a Jarkai e lâmina dupla dispõem de alguns tipos de sabres de luz para facilitar o manuseio ou até mesmo como vantagem. A Jarkai dispunha de um Shoto Saber, os sabres curtos. Eram sabres de luz geralmente utilizados por usuários pequeninos como o Mestre Yoda, Yaddle e Even Piel. O punho curto era mais leve e a lâmina mais curta, davam mais conforto a esses usuários, enquanto aos praticantes da Jarkai ele facilitava os movimentos durante os treinamentos. Quando confiantes, esses usuários escolhiam mantê-los consigo ou migrar para sabres de luz normais. Os sabres de luz de lâmina dupla tinham os fixos, os articulados, que eram dois sabres de luz unidos por uma dobradiça, e também os sabres de luz gêmeos, que se uniam formando a lâmina dupla. E tinham os sabres Pikes, que eram um sabre de luz de lâmina dupla com uma singularidade. Enquanto seus punhos tinham um tamanho normal para um sabre duplo, as lâminas eram bem mais curtas. Eles foram utilizados em forma de padrão pelos guardas do Templo Jedi em Coruscant. Ainda sendo considerado um sabre Pike, tinham os sabres bastões. Eram sabres Pikes, mas chamados de bastões por conta de um bastão retrátil acoplado abaixo do punho, estendendo seu tamanho, e foram utilizados pelos cavaleiros de Zaku. Outra variante desses sabres foi a lâmina dupla giratória, sabres de luz especialmente desenvolvidos para os inquisidores imperiais. Eram sabres de luz semelhantes aos padrões, mas com uma roda em volta da arma que fazia as lâminas girar sem precisar movimentar os braços. Outra vantagem era a velocidade do giro das lâminas, tão rápidos que podiam fazer os inquisidores planarem, embora fossem bastante sensíveis. Apesar de serem curtos e de lâmina dupla, podiam ser desarmados e separados, sendo utilizados individualmente. Exar Kun foi o Lord Sith que tinha um sabre de luz padrão em seu templo, e graças aos esquemas de um antigo Holocron Sith, ele converteu o sabre de luz para a lâmina dupla, sendo um sabre de luz padrão que emitia uma lâmina a mais, banhada com a energia do lado sombrio da força, cujo nome não foi divulgado. Milênios mais tarde, o mestre Jedi Jaro Tapal fez uso de um modelo semelhante ao sabre de luz do Lord Sith durante a campanha de Bracca nas Guerras Clônicas. O Conde Dooku foi um dos maiores professores da Ordem Jedi em seu tempo. Como mestre, naturalmente ele tinha grande conhecimento em várias das técnicas de sabres de luz, inclusive Niman. No entanto, o Conde criticou bastante o trabalho dessa forma clássica, inclusive a Jarkai, que ele odiava. Mas seus conhecimentos o levaram a ensinar aqueles que desejavam aprender, formando grandes nomes nesse estilo como a Sage Ventress, General Grievous e, em parte, Savage Opress. Mace Windu foi um dos mestres da Ordem Jedi a dominar todas as formas de combate, incluindo pelo menos a Niman clássica, onde empregou várias vezes em duelo, e também a Jarkai. Entretanto, ao dominar a forma 7 e desenvolver sua própria forma, Vaapad, Mace decidiu focá-la e utilizá-la com muita frequência, mas não a ponto de esquecer a Niman. Mestre Yoda foi outro Jedi a dominar todas as formas de combate e parte da forma 7. Seu tamanho minúsculo o levou a utilizar um Shoto Saber, facilitando bastante o aprendizado da Niman. Ao contrário do que se acredita, os sabres curtos não são utilizados apenas como armas secundárias da Jarkai, mas também como primárias. Infelizmente, não se tem confirmação se ele era praticante da Jarkai ou lâmina dupla. Sindralik.
Pode-se dizer que seria o maior praticante da Nimam e suas variantes nos últimos anos da República. Como chefe das forças de segurança do Templo Jedi, ele naturalmente foi o instrutor dos Sentinelas. Mestre Sim os treinou em lâmina dupla. Também foi um grande instrutor na Nimam clássica e Jar-Kai, treinando toda uma geração de Padawans. Eu sempre fui melhor do que você. O General Grievous foi um ciborgue aprimorado e caçador de Jedi. Ele assassinava os Jedi e tomava seus sabres de luz para sua coleção. Grievous foi treinado pelo Conde Dooku nas formas de combate para enfrentar os Jedi. Como resultado, se especializou na forma Jar-Kai, que utilizou frequentemente. Grievous atualizou esse formulário através de seus 4 braços, abrindo a vantagem sobre os Jedi que enfrentou. Já a Sage Ventress foi assassina Sith e aprendiz do Conde. Quando eles se conheceram, ela já tinha treinamento graças ao seu mestre Kai Narek. Assim como Grievous, Dooku a aprimorou na Jar-Kai, formulário no qual Ventress raramente abria mão em qualquer ocasião. Além da Jar-Kai, ela também foi ensinada em lâmina dupla, e apesar de estar em sua posse, dificilmente aderia ao estilo. Ventress possuía 2 sabres de luz gêmeos capazes de se combinar. Ela foi a quem mais se destacou nesse estilo durante as Guerras Clônicas, até mesmo após deixar de ser aprendiz do Conde Dooku. Já Ahsoka Tano optou por se especializar na Jar-Kai no meio da guerra e enfrentou várias dificuldades graças à sua forma de combate primária. Adepta da variante invertida da forma 5, não foi nada fácil para a Padawan uni-la a uma segunda lâmina. Desde o início, Ahsoka aderiu ao Shoto Saber como arma secundária e teve apoio de seu mestre nessa nova jornada. Para que não perdesse a prática ou costume, a Padawan passou a utilizar os 2 sabres com bastante frequência, se assemelhando a Sage Ventress, e muitos anos mais tarde se tornou mestre na Jar-Kai, ainda unida com a variante invertida, feito que poucos conseguiram. O Lord Sith Darth Sidious foi outro mestre em todas as formas de combate e com a Nimam não foi diferente. De acordo com sua postura semelhante ao hindu, indica que Sidious sempre optou pela forma Juyo em combate, na qual ele mesmo a intitulou como a forma Sith. Extremamente habilidoso, se mostrou também um grande mestre da Jar-Kai, duelando contra Maul e Savage sem nenhuma dificuldade. Mesmo tendo treinado seu ex-aprendiz de tal forma, Sidious se mostrou superior, derrotando ambos em um mínimo de esforço. Exar Kun foi um dos melhores duelistas de sua época, derrotando até o seu próprio mestre em treinamento. Com seu sabre de luz modificado, Exar Kun se tornou um duelista cruel e favorecia movimentos de poder brutais e sem piedade ao atacar seus inimigos. Seu sabre menor acabou se tornando mais leve e facilitando tais brutalidades. Ele nunca foi derrotado em um duelo de sabre de luz, principalmente quando se tornou um Lord Sith. Apenas seu companheiro, Ulic Qel-Droma, foi capaz de tê-lo igualado. Curiosamente, apesar de tanto poder e habilidade, Exar Kun ficou conhecido por participar de apenas 3 duelos de sabres de luz mortais em toda a sua história. 55-55. Retire-se. Pon Krell foi um mestre Jedi Benzaliski que tirou proveito de seu grande porte e anatomia para obter uma vantagem em batalha. Krell ficou bastante conhecido por utilizar 2 sabres de luz de lâmina dupla simultaneamente. Em combate, utilizava seus 4 braços para empunhar os sabres em uma precisão mortal e girá-los em uma velocidade considerável para resultar em um efeito devastador. A união das formas Nimam e seus braços tornou mais fácil o uso da força durante os movimentos. Durante a campanha de Umbara, pudemos ter uma dimensão do estrago causado por suas habilidades ao enfrentar os soldados clones. Os guardas do templo foram os mais conhecidos da Ordem Jedi em questão de lâmina dupla. Seus sabres pikes padronizados foram utilizados para manter a ordem, principalmente no templo, embora raramente utilizados em duelos.
Treinados por um dos maiores professores da ordem e um dos maiores duelistas, eles foram instruídos a sempre manter o controle nas formas Niman e Soresu, utilizando a Niman sempre para lutar, enquanto a Soresu é estreitamente para se defender. Mas o mais conhecido a utilizar o formulário de lâmina dupla foi o Lord Sith Darth Maul. Desde cedo, sob os ensinamentos de Sidious, Maul se especializou durante os anos principalmente nessa forma. Além da lâmina dupla, Maul também se tornou mestre na Jarkai e Niman clássica, mostrando que não tinha dificuldades em diferentes formulários durante as Guerras Clônicas. Seu treinamento e habilidades se mostraram avançados ao derrotar os Jedi com facilidade, como Eldra Kratz, Finn Ertai e obviamente Qui-Gon Jinn. Os anos não o tornaram fraco. Maul mostrou toda a sua habilidade contra os Inquisidores Imperiais que pareceram não lhes dar trabalho algum. Embora não fosse capaz de prever que Obi-Wan não fosse cometer o mesmo erro que o seu mestre em seu duelo final. E essa é a sexta forma de combate com sabre de luz, Niman. O que acham dela? É a sua forma preferida? Comenta aí pra gente! E não se esqueça que para assistir mais vídeos sobre as formas de combate, basta acessar o link na descrição desse vídeo. Que vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.